Assim seja. Você quer ouvir a palavra de Deus, irmão? Amém? Para nós aqui é uma alegria essa noite. Estamos aqui com o pastor de casa, né? Já ministrou aqui hoje pela manhã, vai ministrar aqui agora também. Está no seu estilo, raiz, bonito, elegante. Pastor Donato, eu quero que você receba com forte aplauso ao Senhor. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos estar de pé, amados, para lermos a palavra de Deus. Eu agradeço a gentileza, a bondade do pastor Rafael pela confiança. Vou me permitir falar a palavra de Deus, que se cumpra na vida dele, Ruth 2:12. Deus recompense o teu feito. Sabe, amados, antes de ler a palavra de Deus, o meu desejo era correr até onde você está e te abraçar, te cumprimentar e te parabenizar, porque você escapou do carnaval e está na casa de Deus. Nenhuma pessoa que entrou aqui esta noite sairá daqui de mãos vazias. Amém? Abra sua Bíblia no quarto Evangelho. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu São João. O capítulo é o de número 2, eu apreciaria muitíssimo a pessoal da mídia que colocasse aquela versão revista corrigida, é aquela que o nosso presidente utiliza sempre, revista corrigida. Eu prometo-lhes que não passarei das 23 horas, vou falar a palavra de Deus em rápidos minutos. No final eu vou dar um presente muito especial ao pastor Rafael e a mais pelo menos 12 pessoas aqui nesta noite. Quantos gostariam de ganhar um presente? Digam amém. Não, esse amém não. Quantos gostariam? Digam amém. Então segure aí até o final, valeu. O senhor levantou a mão, o senhor fez assim. Não são 5, amados, é um só. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós vamos ler, diferente das demais vezes, para que todos possam acompanhar a leitura da palavra de Deus. Como nós faremos? Eu lerei uma sentença, e assim que eu parar, você repete tudo aquilo que eu acabei de ler. Quantos entenderam? Digam, eu entendi tudo. Ok, vamos lá. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Quantos acreditam que o que acabamos de pronunciar é a palavra de Deus? Este episódio trata-se do primeiro milagre que Jesus efetuou quando esteve aqui na terra. Antes de você tomar o assento, eu lhe agradeço por antecipação se você pode me atender em um pedido que eu vou lhe fazer. Cumprimente pelo menos 2 ou 3 pessoas e diga para ele ou para ela o seguinte: esta é a noite do seu milagre. Esta é a noite do seu milagre. Que lindo, isto mesmo, é um momento muito especial para nós nos cumprimentarmos. Tome o assento, amados, e vamos ouvir a palavra de Deus. Eu começo por lhes dizer que tudo começou com aquela célebre pergunta que nós encontramos no capítulo 6, verso de número 8 do livro do profeta Isaías, e a pergunta é a seguinte: a quem enviarei e quem há de ir por nós? De repente nenhum anjo se apresentou, nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhum serafim se apresentou, mas de repente aquela figura imponente e maravilhosa do trono central, Jesus, levanta-se do seu trono de glória e de majestade,
deixou por um espaço de tempo de ser adorado pelos anjos, arcanjos, querubins e serafins, e há 2026 anos ele veio a este planeta Terra para efetuar a maior de todas as obras, a obra da redenção. E o que mais me chama a atenção é que quando ele deu início à obra da redenção, e ele poderia fazer isto sozinho, ele não fez, ele convocou 12 homens para que fizessem parte do seu extraordinário ministério. Naturalmente, muitas das vezes nós não nos lembramos do nome dos 12, mas haviam 3 discípulos que eram chegados a ele e que nós sabemos quais são. Naturalmente que eu me refiro a Pedro, Tiago e João. O mais bonito que você puder falar, fale isto bem alto, o nome dos 3. Pedro, Tiago e João. Estes eram os 3 mais chegados. Agora, dos 3, havia um mais chegado ainda, seu nome, João. Este homem recebeu o privilégio de Deus, pastor Rafael, de escrever 5 livros do Novo Testamento. O evangelho que traz o seu nome, ele escreveu a primeira, a segunda e a terceira epístola, que também traz o seu nome, e para fechar o cânon sagrado, este homem foi escolhido por Deus para escrever o livro do Apocalipse, ou seja, o livro das revelações. Se alguma pessoa aqui nesta noite me perguntasse, pregador, de todos os livros da Bíblia, e a Bíblia tem 66 livros, eu estou lendo a Bíblia este ano pela 40ª vez. Se você me perguntasse nesta noite, qual é o livro que mais me fascina? Qual é o livro que mais me impressiona? Qual é o livro que mais me apaixona? Eu lhe diria que nesta noite, sem dúvida, que é o Evangelho de João. Eu já li este livro mais de 50 vezes. Eu tenho um amigo que mora na cidade de Fortaleza, que ele está tentando decorar o Salmo 119. Eu tenho um outro amigo que mora aqui no bairro da Taquara, que ele está tentando decorar o livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, todo dia ele lê um capítulo do livro de Provérbios. E eu estou tentando gravar alguma coisa do Evangelho de João, porque em cada capítulo de seu livro, João tem 21 capítulos, e João apresenta Jesus operando um milagre, fazendo alguma benesse. Eu quero lhe dar rapidamente uma visão panorâmica. Nós vamos ler o Evangelho de João numa leitura dinâmica, numa visão panorâmica, em 5 minutos. Quando eu chego no capítulo 1, João apresenta Jesus como o verbo por excelência, o verbo divino. Chego no capítulo 2, neste que nós acabamos de ler, ele é apresentado como o grande transformador. Ele está transformando água em vinho, para mostrar para todos que ele não somente transforma água em vinho, mas transforma uma velha criatura em uma nova criatura. Você chega para um professor e pergunta, o que o senhor está fazendo? Ele diz, eu estou formando. Você chega para um jornalista e pergunta, e o senhor, o que o senhor está fazendo? Ele diz, eu estou informando. Você chega para um pedreiro e pergunta, o que você está fazendo? Ele diz, eu estou reformando. Você chega para o diabo, eu não quero que você faça isso, mas se você perguntar para ele, o que você está fazendo? Ele diz, eu estou deformando. Agora, se você chegar para Jesus e perguntar, Jesus, o que o senhor está fazendo? Ele diz para o povo da Advec Barra, que eu continuo transformando. Bendito seja o nome do Senhor. Chego em João capítulo 3, ele está evangelizando o doutor Nicodemos. No capítulo 4, ele está salvando a samaritana. No capítulo 5, ele está curando o paralítico do tanque de Betesda. Vale lembrar que estas 3 pessoas são os 3 pecadores célebres da Bíblia. Nicodemos é o pecador importante. A samaritana é a pecadora imoral. E o paralítico é o pecador impotente. Chego no capítulo 6, ele pega das mãos de um rapaz, aquele hino que foi cantado na quarta-feira, aquele menino. Ele pega das mãos daquele menino 5 pães e 2 peixinhos, e faz o milagre da multiplicação, e alimenta mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. No capítulo 7, ele está dentro da sinagoga ensinando os doutores. No capítulo 8, aquela senhora foi pega em pleno ato de adultério, e segundo a lei de Moisés, a lei mosaica, ela previa que quem fosse pego em pleno ato deveria ser apedrejado. Parece que havia alguns brasileiros ali no meio
que deram um jeitinho e liberaram o homem e só seguraram a mulher. Ora, se foi pego em pleno ato, tinha que ser os dois apedrejados. E naquele momento, pastor Rafael, Jesus começou a escrever no tapete de areia. Como eu disse pela manhã, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são os três maiores escritores do universo. Imaginem, senhores, o Pai escreveu nas tábuas da lei e na parede a sentença do rei Belsazar. O Filho escreveu no tapete de areia na porta do templo, e o Espírito Santo escreveu nas tábuas do nosso coração. E enquanto Jesus escrevia na areia, olhou para os seus algozes e disse: aquele que não tiver pecado, comece a apedrejá-la. E diz a Bíblia, pastor William, que saiu do maior ao menor, e ficou só Jesus e a mulher. Ele era o único que tinha autoridade para apedrejá-la. Mas não foi isto que ele fez. Sabe por quê? Porque não há ninguém neste mundo que tenha a misericórdia que ele tem. Não há ninguém no planeta Terra que tenha o amor que ele tem. Jesus estendeu a mão para ela e disse: filha, perdoado-te são todos os teus pecados. Vai e não peques mais. Eu estendo a minha mão para ti nesta noite e te digo da parte do Senhor: eu não quero saber quem você já foi. O que me interessa é quem você é na presença de Deus. Eu não quero saber de onde você veio. O que me interessa saber é para onde você vai. E quando o diabo chegar para você e soprar nos teus ouvidos e disser: alô crente, me fala do teu passado. Aí você diz para ele: olha, diabo velho, eu só falo do meu passado se você me falar do seu futuro. Porque nós não temos passado, mas em compensação o diabo não tem futuro. O futuro do diabo é o lago de fogo e enxofre, mas o futuro da Advec Barra é as bodas do Cordeiro. Quem pode levantar a mão e glorificar o nome do Senhor aqui nesta noite? Chegou em João capítulo 9, ele cospe no chão e mexe a saliva na terra e coloca nos olhos do cego de nascença de João 9, e manda que ele se lave no tanque de Siloé. A história é conhecida. Ele foi lá, se lavou e voltou falando: alô pessoal, eu estou enxergando tudo, eu estou vendo tudo. Aí perguntaram para o ex-cego: me diz uma coisa, quem te curou? Ele disse: o homem chamado Jesus. Aí disseram para o ex-cego: mas me diz uma coisa, ele não é pecador? O ex-cego já estava convertido, disse o seguinte: se ele é pecador, eu não sei. Agora uma coisa eu sei, que eu era cego e agora estou vendo melhor do que vocês. Muita gente não sabe, porque Jesus pegou areia e jogou nos olhos daquele cego. Eu vou lhe contar este segredo aqui nessa noite. Aquele cego de João 9, ele não tinha o globo ocular, ele não tinha esta bola que nós temos no olho. Aí Jesus pegou areia, colocou nos olhos dele, para nos lembrar que quando Deus nos criou, ele nos criou do pó da terra. Como ele não tinha o globo ocular, era a terra que faltava para completar a obra na vida daquele homem. Quantos glorificam o nome do Senhor? Não é maravilhoso isto, amados? Quantos exaltam o nome do Senhor por isto? Chegou em João capítulo 10, ele é apresentado como bom pastor. Só para lembrar os amantes da palavra de Deus, no Salmo 23, ele é o nosso pastor. Em João 10, ele é o bom pastor. Na carta aos Hebreus, ele é o grande pastor. E em 1 Pedro capítulo 5, ele é o sumo pastor. Chegou em João capítulo 11, o Lázaro já está há 4 dias no sepulcro. Jesus dá um brado e diz: Lázaro, sai para fora. Me perdoe os professores da língua portuguesa, se houverem aqui esta noite, mas esta palavra irrita os professores da língua portuguesa, porque segundo eles era só necessário Jesus dizer: sai. Quero glorificar, eu não sei se ele disse de manhã ou à tarde, ele disse: Lázaro, sai para fora, porque se ele não houvesse dito o nome Lázaro, tudo quanto era morto ia ressuscitar. Ele disse: não, dessa vez é só o Lázaro. Como eu gosto de pregar com as pessoas participando, só olha aí para quem está do seu lado. Se não glorificar, você já sabe, é o Lázaro morto. Agora, se glorificar, é o Lázaro vivo que está aqui esta noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Chegou em João capítulo 12, ele está adentrando a cidade de Jerusalém, num jumentinho 0 quilômetro. E por falar nas coisas 0 quilômetro, nós encontramos pelo menos 3 elementos virgens na vida de Jesus. Imagine, para entrar neste mundo, ele precisou de um ventre virgem. Para entrar na cidade de Jerusalém, ele precisou de um jumento virgem. Nunca ninguém tinha sido montado naquele jumento. Para entrar no mundo subterrâneo, ele precisou de um sepulcro virgem. O Cristo que nós pregamos
que nós servimos é um Cristo apaixonado pelas virgens, ou seja, ele ama as coisas 0 quilômetros. Sabe por que ele gosta das virgens? Porque a igreja tem 51 nomes e títulos na Bíblia, e um dos nomes da igreja é virgem. Você sabe por que nós seremos arrebatados? Porque nós somos 0 quilômetro. Quantos podem aplaudir a majestade do Senhor aqui nesta noite? Chega em João capítulo 13, ele pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, e diz para eles: o que eu faço agora, vocês entenderão depois. E chega em João 14, ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João 15, pastor Rafael, ele é a videira verdadeira. Em João 16, ele está enviando o Consolador. Em João 17, está fazendo a oração sacerdotal pelos discípulos. Em João 18, ele está sendo preso. Em João 19, está sendo crucificado. Em João 20, está sendo sepultado. Mas em João 21, a maior notícia que se pode ouvir no planeta Terra é esta: Jesus Cristo não é um defunto, ele está vivo aqui esta noite. Ele está vivo aqui esta noite. Quando eu disse hoje pela manhã, e eu lamentei muito este fato, eu perdi o meu pai com apenas 12 anos de idade. Alguém aqui, como eu, já perdeu algum parente? Faça assim com a sua mão. Acredito que todos nós perdemos algum parente em alguma fase da nossa vida. Eu perdi o meu pai com 12 anos de idade. E eu me lembro que quando nós perdemos o nosso pai, eu tive que imediatamente, com a minha mãe, fazer um documento, e todos temos que fazer. Este documento se chama atestado de óbito. Todos temos que fazer. Eu tenho uma notícia para lhe dar, e você vai reagir como você quiser. Jesus é a única pessoa que, ao passar por este planeta Terra, não fizeram para ele atestado de óbito. Sabe por quê? Ele morreu numa sexta-feira da paixão, às 3 horas da tarde. No sábado, o cartório não abre e não tem judeu que trabalhe dia de sábado. No domingo pela manhã, ele ressuscitou. Na segunda-feira, os escribas, fariseus e sacerdotes: alô pessoal, vamos fazer o atestado de óbito desse homem. Aí deram a notícia: é tarde, o homem já está vivo outra vez. O homem já está vivo outra vez. Quantos sentem a presença do Cristo vivo aqui essa noite? Dá para levantar as 2 mãos acima da cabeça e dar um aplauso demorado para se ouvir lá na sede? Glorificado seja o nome do Senhor. De que eles falam aqui essa noite? Nós temos lido o capítulo do primeiro milagre que o Senhor Jesus fez. E eu tenho recebido de Deus para lhes falar sobre 5 segredos a respeito deste milagre. Você olhando para a palma da sua mão, você tem 5 dedos na sua mão. Você vai sair com a mensagem na palma da sua mão aqui nesta noite. 5 segredos do primeiro milagre que Jesus, atendendo e seguindo um padrão do nosso presidente. Eu conheço o pastor Silas há mais de 40 anos, e todas as mensagens que ele prega são mensagens temáticas, e é a mensagem que eu prego ao longo dos anos, desde a década de 80, quando eu comecei a pregar em 88, eu gosto dos sermões temáticos, porque as pessoas facilitam na memorização das pessoas, e como o pastor Silas gosta de pregar sermões temáticos, eu também vou me atrever a pregar mais um aqui esta noite, 5 segredos a respeito deste primeiro milagre. Como eu gosto dos números na Bíblia, deixa eu lhe dar o significado do número 5 na Bíblia. Você sabe que o número 1 é o número da divindade, o número 2 é o número do testemunho, que a Bíblia diz que o testemunho de 2 é verdadeiro, o número 3 é o número da Trindade, o número 4 é o número da terra, e o número 5 é o número da graça de Deus. Jesus tem 240 nomes e títulos na Bíblia, desde Gênesis 3:15 até Apocalipse 22. Quando Isaías apresentou o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, ele fez menção de Jesus, ele revelou os 5 nomes especiais de Jesus: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando Davi foi enfrentar Golias, você sabe que ele pegou 5 pedrinhas no ribeiro. 5 é o número dos dons ministeriais: profetas, pastores, evangelistas, doutores e mestres. Agora você se lembra que Jesus contou uma parábola que existem 5 virgens que são loucas e 5 virgens que são prudentes. Baseado neste número, eu lhe falo sobre 5 segredos a respeito deste milagre. Só quem não deseja receber esta mensagem, fiquem calados. Então vamos lá. O primeiro segredo deste milagre é a importância de convidar Jesus. Imagine, pastor Rafael, o homem que fez o maior convite de toda a história, porque na verdade ele fez 2 convites que já se cumpriram, e um se falta cumprir.
Os 3 maiores convites de Jesus. O primeiro, nós encontramos em Mateus 11, 28, ele disse, vinde a mim. Em Mateus 4 e 19, ele disse, vinde após mim. Mas em Mateus 24 e 35, 25 e 34, muito em breve ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora, este homem que fez um convite maravilhoso, agora está sendo convidado. Que algo extraordinário. A Bíblia diz que Maria foi convidada para este casamento, mas que Jesus também foi convidado. Ao receber o convite, Jesus disse, não, eu vou para o casamento, mas eu só vou se os meus discípulos também puderem ir. Sabe o que eu aprendo? É que aonde ele vai, nós podemos também ir. Aonde ele está, nós também podemos estar. Amados, se Jesus não tivesse sido convidado para aquele casamento, nós teríamos o casamento mais frustrado de toda a história da humanidade. Eu quero louvar a Deus, porque Jesus foi convidado para aquele casamento. E a primeira lição que eu quero passar para você aqui nesta noite, já aplicando a mensagem, eu quero lhe fazer um pedido aqui esta noite. Convide Jesus para estar perto de você. Convide Jesus para estar dentro da sua casa. Convide Jesus para estar dentro da sua empresa. Quando você estiver dentro daquele ônibus que passa aí na frente, um gigante, todo amarelo, convide Jesus para estar dentro dele com você. Quando você estiver indo para o seu colégio, convide Jesus para estar indo com você. Em qualquer momento da sua vida, convide Jesus. Quantos convidaram ele para estar neste culto aqui esta noite? Ele é o convidado de honra. Muitas das vezes a gente faz festa. Eu já fui em festa. Você já foi em festa de criança, você já foi em festa de casamento, você já foi em festa de 15 anos. Quando a gente faz festa, é muito especial que a gente mande os convites às pessoas mais chegadas a nós. Não é assim que a gente faz? Agora, no dia da festa, a gente dá uma olhadinha assim no salão e a gente nota que tem mais gente que foram convidadas, que não foram convidadas, do que as que foram convidadas, que a gente chama assim carinhosamente de penetras. Agora, deixa eu te dizer da parte do Senhor, Jesus nesta noite não é um penetra, ele é um convidado de honra. E porque você convidou Jesus aqui esta noite, quem chegou enfermo vai ser curado. Quem está desempregado, se prepara. Esta é a última semana que você vai ficar desempregado, porque a partir da semana que vem, todas as portas serão abertas. Quem convidou Jesus aqui esta noite, aquele teu parente, como foi orado aqui esta noite, que está afastado da casa do Senhor, vai voltar outra vez a estar na presença do Senhor. Quem recebe isto, diga glória a Deus aqui esta noite. Segundo segredo deste milagre, é que Jesus pode resolver qualquer problema. Você pode dizer comigo, diga bem alto, Jesus pode resolver qualquer problema. Não há uma pessoa aqui esta noite, pastor Rafael, que não tenha entrado neste santuário aqui, que não tenha problema. Se você está aqui assentado nessa noite e não tem problema, você é um dos dois. Ou você é um anjo, ou um objeto voador não identificado. Porque se você é um ser humano, você tem problemas. Você chega para um e diz assim, qual é o seu problema? Ah, eu bati com o carro. Você chega para o outro, qual é o seu problema? Eu pago o aluguel. Você diz para o outro, qual é o seu problema? Estou desempregado desde 79. Todos nós temos problemas. Quase que você chegou ali naquela porta hoje, quase chegou gritando, graças a Deus que você não fez. O seu desejo era dizer, tanto problema, tanto problema, tanto problema. Graças a Deus que você não fez, mas eu lhe aconselho que quando este culto terminar, você pegue aí um megafone emprestado e saia por aí gritando, tanta solução, tanta solução, tanta solução, porque enquanto eu estou pregando esta mensagem, há um testemunho no meu espírito, que Deus está solucionando problemas aqui esta noite. Você pode glorificar o nome do Senhor por isto? Agora me diga uma coisa, nós estamos aqui, aí esta igreja é a igreja da palavra. Qual foi mesmo o problema do casamento, amados? Alguém se lembra qual foi? Desculpe, eu acabei de lembrar. A daminha surpresa não trouxe as alianças, foi isto? Sim ou não? Perdão, faltou um casal de padrinhos, foi isto, amados? Não, a noiva foi deixada no altar. Qual foi o problema mesmo? Faltou vinho. E quando se falta vinho, se falta também alegria. E parece que eu vejo Maria dizendo, olha, a festa estava bonita até pouco tempo atrás, e faltou vinho, é um grande problema. Jesus resolveu o problema daquele casamento, porque ele fez a transformação da água em vinho. Nesta noite, entregue os seus problemas na mão de quem pode
resolver. Ele está aqui esta noite para resolver os seus problemas. Agora eu posso fazer um pedido aqui a você nesta noite? Sim ou não? Eu só faço o pedido se pelo menos aqui 3 pessoas levantarem as mãos. Não, aí eu vou fazer, porque muita gente levantou as mãos. A minha esposa, para me ajudar, levantou as 2. Louvado seja Deus. Deixa eu lhe dizer aqui nesta noite, o pedido que eu lhe faço é este: não conte os seus problemas para qualquer pessoa. Conte para pessoas que vão interceder por você, que vão lhe ajudar. Sabe por quê? Porque se você conta o seu problema para uma pessoa que não vigia, o seu problema vai se tornar ainda maior. Por exemplo, você chega para a irmã do cabelão, do cocão, do mangão e do linguão, vai se tornar um grande problemão. Deus está dizendo aqui nesta noite: conta para Jesus, porque Ele tem solução para os teus problemas. Glorificado seja o nome do Senhor. Você pode levantar as 2 mãos e juntar uma com a outra fazendo barulho aqui esta noite? Aleluia. Terceira coisa que eu gostaria de lhe dizer aqui esta noite: primeiro, é a importância do convite. Segundo, Jesus pode resolver qualquer problema. Mas a terceira informação que eu quero lhe dar, o terceiro segredo, é que Jesus sabe a hora de agir. Ele tem um momento certo, ou seja, Ele só age na hora certa. Parece que eu vejo Maria, que primeiro foi convidada, depois foi Jesus, chegando para ele e dizendo: meu filho, a festa estava bonita, que linda a festa. Olha os noivos, sempre impecáveis. Os padrinhos, todos estão aí. A festa estava boa até 5 minutos atrás. O que houve, minha mãe? É o seguinte: faltou vinho. Quando Jesus olhou, ouviu isto, ele disse para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu vou lhe provar, à luz da Bíblia Sagrada, que Jesus só age na hora certa. Eu sei que tu podes estar ao alcance da minha voz aqui esta noite, e tu estás esperando há muito tempo uma bênção da parte do Senhor. Quem sabe há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, todos aqui estamos esperando alguma coisa da parte de Deus. Você se lembra até a profecia, você se lembra até o sonho, a visão que Deus te deu. Você se lembra, Deus usou aquela irmã, até hoje não se cumpriu. Amados, é o teu relógio que está adiantado, o dele está absolutamente certo. Ele trabalha no momento certo para nos dar vitória. E eu vou lhe dar isto à luz da Bíblia no episódio de Lázaro. Os senhores sabem que um dia o Lázaro ficou doente. E quando o Lázaro ficou doente, vamos atualizar. O Lázaro ficou doente, aí levaram ele para a UPA. Aí a enfermidade se agravou, levaram para o Lourenço Jorge. Aí ficou mais difícil, levaram para o CTI. Ficou mais difícil, levaram para a UTI. E depois você sabe o que aconteceu, ele morreu. Mas quando Lázaro estava doente, mandaram um recado para Jesus. E disseram: Jesus, o teu amigo a quem tu amas, Lázaro, está muito doente. E se o senhor passar por aqui, ele vai ficar bonzinho na hora. Naquele momento eu penso que Jesus olhou para o relógio e disse: eu não vou agora não, porque eles estão esperando é uma cura, e eu estou preparando é uma ressurreição. Amados, para Jesus tanto faz curar como ressuscitar. Agora, para nós, tem uma diferença muito grande. Quer ver? Deixa eu perguntar, qual é o milagre maior no nosso ponto de vista? Ser curado de dor de cabeça ou de câncer? Claro que é de câncer, mas para Jesus é a mesma coisa. Jesus tanto faz curar de dor de cabeça ou de câncer, é a mesma coisa. Eles estavam esperando uma cura, Jesus estava preparado para uma ressurreição. E diz a Bíblia que quando Jesus entrou na aldeia de Betânia, o Lázaro já estava 4 dias no sepulcro. Quantos dias? 4. E de repente, eu vejo Jesus entrando outra vez naquela aldeia. E eu penso que Maria e Marta já não estavam usando lenços e nem toalha. Eu penso que era um grande lençol, de tanto chorar. Mas choraram tanto com a perda do seu irmão. E quando Marta viu Jesus entrando, calmo, sereno e tranquilo, porque você nunca vai encontrar um retrato de Jesus desesperado. Ele é sempre calmo, sereno e tranquilo. E quando ele vai entrando, parece que eu vejo Marta dizendo: alô Jesus, agora que o senhor está chegando, já cheira mal. Eu quero abrir um parênteses para lhe dizer, quase que o nariz de Marta impedia do milagre acontecer. E quando ele disse: olha, ela disse, já é de 4 dias, já cheira mal. Parece que eu vejo Jesus dizendo: Marta, Maria, eu nunca chego atrasado, e nem tampouco adiantado, eu só chego na hora certa.
Ele só chega na hora certa. Eu não sei quanto tempo tu estás esperando, mas eu te digo pelo espírito de profecia, às 8h09, melhor dizendo, às 20h09, que a tua hora está chegando. A tua hora está chegando. Deus me autoriza a te dizer, para você começar a preparar o teu culto de ações de graças, porque a nossa hora vai chegar, para a glória e honra do Deus que fez os céus e a terra. Só quem acredita nisto, dê a melhor glorificação aqui esta noite. Eu passo agora para o quarto ponto desta mensagem. Estão sendo abençoados com a palavra de Deus, amados? Amém? Que maravilha. Quarta-feira é o nosso pastor, amanhã e quarta, e para o mundo lá fora é quarta-feira de cinza, aqui vai ser quarta-feira de fogo, para a glória de Deus, quarta-feira de vitória, quarta-feira de poder. O quarto segredo que eu gostaria de lhe falar a respeito deste milagre, é que Jesus não conhece impossíveis. Diga esta palavra, impossível. Eu estou me lembrando de uma frase que eu ouço há 30 anos do nosso presidente, pastor Silas Malafaia, quando ele ainda era evangelista, que era um ministério fabuloso de evangelista. E eu estou me lembrando de uma frase que ele falou várias vezes, mas várias vezes. Aspas, pastor Silas Malafaia, ele dizia, aquilo que nós podemos fazer, Jesus não move uma palha. Agora, aquilo que nós não podemos fazer, se for necessário, ele move o céu, ele move a terra, e move até o inferno para nos dar vitória. Ele disse isto muitas vezes e continua dizendo, isto é fabuloso. E eu provo isto também, à luz da Bíblia, que aquilo que nós não podemos fazer, Jesus faz por nós. Estou me lembrando do episódio do povo saindo do Egito. Moisés, a liderança de Moisés, o maior líder da obra de Deus de todos os tempos e de todas as épocas. Tira a nação de Israel do Egito, cerca de 3 milhões de pessoas. Isto jamais vai se repetir na história. 3 milhões de pessoas deixaram o jugo de Faraó, a terra do Egito. E de repente eles se deparam diante do Mar Vermelho. E o episódio que eu estou lhes falando está em Êxodo capítulo 14. E de repente Moisés clama a Deus. E Deus olha para Moisés e diz, por que clamas a mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que marchem. E continuou um diálogo com Moisés. E Deus olha para Moisés e diz, Moisés, o que é isto que está nas tuas mãos? Amados, Deus tem um senso de humor extraordinário. Será que Deus não sabia o que estava nas mãos de Moisés? Ele disse, Deus é o seguinte, é uma vara, é o cúmulo da fraqueza. E parece que eu vejo Deus olhando para Moisés e dizendo, Moisés, me responde com toda a sinceridade que há dentro da tua alma. O que tu podes fazer com esta vara? Parece que eu vejo Moisés dizendo, a única coisa que eu posso fazer com esta vara é estendê-la sobre o mar. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz. Estender a vara sobre o mar era com Moisés. Agora abrir o Mar Vermelho era com Deus que fez os céus e a terra. Eu não sei qual é a tua situação aqui nesta noite, mas o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que abriu o Jordão, Ele pode fazer qualquer coisa por você aqui nesta noite. A tarefa de tirar a nação de Israel do Egito era com Moisés. Agora introduzir em Canaã era com Josué, porque Deus tem um homem-chave para cada tempo da história. Tirar era com Moisés, introduzir em Canaã era com Josué. E Josué teve uma tarefa hercúlea, uma tarefa difícil, de tomar uma cidade fortificada da época, a cidade de Jericó. Eu disse hoje pela manhã, que da próxima vez que você passar pela linha amarela, ou cruzar a linha vermelha, você vai se lembrar desta mensagem, porque a muralha da cidade de Jericó, era aproximadamente da largura da linha amarela. Haviam casas, o muro da cidade era tão largo, que haviam casas que eram construídas em cima do muro de Jericó. Aí Deus disse, Josué tem que tomar esta cidade. O que você pode fazer, Josué? Aí Josué disse, olha Deus, é o seguinte, a única coisa que nós podemos fazer, é rodear a cidade 7 vezes, e mandar os sacerdotes tocar buzina. Parece que eu vejo, pastor Rafael, Deus dizendo para Josué, então Josué, está tudo sob controle, porque tocar a buzina e rodear a cidade, é com vocês,
Agora, derrubar o muro, aí só glorificou quem entendeu. Derrubar o muro era com o nosso Deus. Eu não sei qual é a muralha que está na tua frente. O que eu sei, e uso as palavras do pastor Rafael, eu só falo aquilo que eu declaro, como ele sempre diz, eu declaro em nome do Senhor Jesus, que este muro que estava na tua frente, já não existe mais. Esta muralha que estava na tua frente, já caiu por terra nesta noite. Quem recebe isto, diga glória a Deus aqui esta noite. Davi vai enfrentar Golias. Vou. Ô Davi, o que você está fazendo aí? Vou pegar 5 pedrinhas no riacho, no ribeiro. Quantas pedrinhas? 5. A Bíblia é fascinante, a Bíblia é maravilhosa. Muita gente não sabe por que é que Davi pegou 5 pedrinhas. Gostariam de saber o segredo? Sim ou não? Ok, então eu vou lhe contar. É simples, mas é maravilhoso. Davi pegou 5 pedrinhas, porque ele descobriu que o gigante Golias tinha mais 4 irmãos gigantes. Então ele pensou o seguinte: eu vou levar 5. Uma é para o Golias, e se os irmãos dele vierem metido a besta, eu já tenho 4 de reserva. Todo crente tem que ter alguma coisa de reserva na sua vida. E quando Davi pegou aquelas pedrinhas, porque o seu armamento, a sua arma de guerra era uma funda, ele está colocando aquela pedrinha na funda, e Deus olhando para ele diz: alô Davi, o que você vai fazer com essa pedrinha? Olha Deus, a única coisa que eu posso fazer é atirar a pedra. Aí Deus disse: então é o seguinte, atirar a pedra é contigo, agora derrubar o gigante, você perdeu uma grande oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Atirar a pedra era com Davi, agora derrubar o gigante é com Deus que esta igreja serve. Quem levanta as 2 mãos e aplaude a Ele bem forte aqui nesta noite? Glorificado seja o nome do Senhor. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, jovem aqui da mídia, eu estou impressionado com a tua atenção. Deus te recompense. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, havia no sepulcro de Lázaro uma grande pedra. O que havia? Uma grande pedra. Como tu te chamas? Yasmin. Yasmin, eu te pergunto, você acha que Jesus ia pegar naquela pedra e empurrar? O que o senhor está fazendo, Jesus? Estou tentando tirar essa pedra do lugar. Você acha que Jesus ia fazer aquilo? Claro que não, porque tinha os homens ali para fazer. Jesus disse, a ponto de Jesus dizer, tirai a pedra. Quando a pedra foi removida, Jesus entra em cena para nos mostrar que aquilo que nós podemos fazer, Ele não faz. Agora aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz. Quando a pedra foi removida, Jesus entra em cena e disse assim, tirar a pedra é com vocês, agora tirar Lázaro de dentro do túmulo. Ele está aqui nesta noite, eu sinto a presença dEle. Ele está aqui nesta noite para te dar vitória, te abençoar de forma muito especial. Chegou o momento de Jesus transformar água em vinho. Jesus contou 6 talhas de pedra. Quantas talhas? 6. Todas elas estavam vazias. Eu disse aqui, numa ministração da EDP, que Jesus é apaixonado por elementos vazios. Imagine os senhores, a terra era sem forma e vazia. Quando o profeta chegou na casa daquela viúva, disse para ela procurar os amigos e procurar conseguir vasos, e eles deveriam estar todos vazios. Está lá no livro do profeta Isaías, a minha palavra não voltará vazia. Jesus olhou para aquelas talhas, ficou admirando. Ele admira elementos vazios. Os senhores acham que Jesus ia pegar um balde? Para onde é que o senhor está indo, Jesus? Eu vou ali para o Jordão, onde eu fui batizado, pegar água para encher essas talhas, para que eu possa transformar água em vinho. Os senhores acham que Jesus ia fazer isso? Absolutamente, porque qualquer pessoa podia fazer aquilo. Cada talha daquela cabiam 120 litros de água. 6 vezes 120, 720. Quando todas elas estavam cheias, eu lhe digo isto com muita solenidade, eu não preciso gritar, porque eu aprendi desde cedo que a autoridade não é grito, é uma virtude de Deus, e eu lhe digo isto com muita solenidade. Quando todas elas estavam cheias, Jesus entra em cena, e parece que eu vejo ele dizendo, encher as talhas de água é com vocês, agora transformar água em vinho. Água e vinho é comigo. E eu lhe digo nesta noite, no nome do Senhor Jesus, esta noite de domingo, e eu não estou preocupado
se a igreja não está completamente lotada, porque só veio aqui esta noite quem Deus queria que viesse. Você foi escolhido a dedo para estar neste culto esta noite. Nesta noite de domingo, Ele está pegando a nossa água e está transformando em vinho. Ou seja, Ele está pegando a nossa tristeza e está transformando em alegria, porque vinho na Bíblia simboliza alegria. Quantos sentem a presença do Cristo que alegra os corações aqui nesta noite? E em último lugar, eu gostaria de lhe dizer, o último segredo é este: o poder transformador de Jesus. Ele transformou água em vinho. Pastor Rafael, eu estou aqui com este copo na mão, e ele não está vazio, ele tem um elemento dentro, água. Eu não sei se o senhor sabe, mas eu declarei hoje pela manhã, pastor Holanda, e quem estava aqui foi testemunho do que eu disse, que eu sou especialista em transformar vinho em água. Eu me especializei em fazer isto. Suponhamos que este copo esteja cheio de vinho. Aí você me consegue um balde de água, eu vou colocando água aqui dentro. Aí o vinho vai deixar de ser vinho e vai passar a ser um suco de uva. Aí eu vou colocando mais água, aí vai deixar de ser um suco de uva para se transformar num tangue. Aí eu vou colocando mais água, aquele tangue vai deixar de ser tangue para ser um kisuke. Lembra do kisuke? Sangue de Jesus tem poder aquilo, irmão. Que coisa ruim demais. Graças a Deus que depois do kisuke apareceu um refrigerante chamado Toby, que significa todo obreiro bebe isso. Glória ao nome do Senhor. Então, de repente, eu transformo aquele vinho em água, porque eu sou especialista em fazer isso. Agora, transformar água em vinho, só Jesus pode fazer. É um direito meu de pensar. A ciência comprova que o nosso crânio tem 22 ossos. Isso de uma cabeça normal. Como a minha é um pouquinho maior, deve ter um pouquinho mais de osso. Então Deus me deu uma cabeça, não é cabeça de alho e nem de cebola, é uma cabeça para pensar. Eu penso, isto é um pensamento meu, que aquela festa de Caná da Galileia tinha garçom. E de repente Jesus transforma a água em vinho, e eu lhe faço uma pergunta: naquela época o melhor vinho era servido no início ou no final? No início da festa. No final você podia servir qualquer coisa que eles bebiam, porque já estava para lá de Bagdá. E de repente os garçons saíram no meio daqueles convidados e disse o seguinte: ó, bebe esse copinho. Não, rapaz, eu já bebi muito. Olha como é que eu já estou. Não, bebe, esse está sensacional. Era mais ou menos assim, ó. Que coisa boa. Que marca é? Jesus. Sabe por que aquele vinho que estava sendo servido no final era melhor do que o primeiro? Porque quem tinha feito aquele vinho era Jesus. E tudo o que ele faz sempre é o melhor. Aquela festa eu penso que tinha garçom. Quem aqui já foi numa festa e estando na festa os garçons vieram até você servir? Quem aqui já teve essa experiência? Que coisa linda. A gente fez aqui outro dia. Então eu vou lhe dar um conselho. Da próxima vez que você for a uma festa, eu lhe peço que você procure uma mesa que esteja bem perto de onde saem as coisas. Você entendeu? Por exemplo, se as coisas saem daqui, já fica nessa mesa aqui. Porque aí você pega tudo que está saindo. Porque você pode correr o risco de alguém chegar para você e dizer assim: eu comi aquele negócio, estava tão bom. Ué, e tinha? Claro, você ficou lá no meio do mundo, como é que quer receber? O garçom não chegou até lá. Fica aqui pertinho, porque a bênção de Deus está na saída das coisas. Nesta noite, eu te declaro em nome do Senhor Jesus, Deus te trouxe aqui, porque Ele quer transformar a tua água em vinho. Vamos estar de pé no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Há entre nós, nesta noite, alguma pessoa que estando ao alcance da minha voz, que está afastado da casa de Deus, dê um sinal com a sua mão. Alguém afastado aqui nesta noite? Afastado da casa do Senhor? Parece que não há. Tem alguma pessoa aqui entre nós, que estando aqui, escapou do carnaval e não pertence a nenhuma igreja evangélica? Dê um sinal com a sua mão, por favor. Tem alguém aqui nesta noite? Parece que
Ah lá, está o moço ali atrás. Querido, posso saber o teu nome? Carlos. Diante deste povo, Carlos, e dos anjos eleitos que estão aqui entre nós, eu olhando para ti, eu te digo que depois de Jesus, você é a pessoa mais importante aqui nesta noite. Este culto, Carlos, está sendo feito por causa de você. Você que deu uma atenção, eu te vi, você deu uma atenção muito grande à palavra de Deus. Eu te pergunto nesta noite, Carlos, tu desejas que nesta noite de domingo a tua água seja transformada em vinho? Tu desejas? Então sai do teu lugar, que eu quero orar por ti aqui nesta noite. Já está vindo. Se esta jovem que está do teu lado desejar vir também, pode vir. Ela já serve a Deus? Ela já serve? Aleluia. O Carlos já está vindo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Glorifique o nome do Senhor. Ó Carlos, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Pastor Rafael mencionou aqui hoje que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Pastor Orlando, eu sou testemunha que hoje pela manhã veio uma pessoa e agora está vindo o Carlos. Carlos, eu quero te dizer, declarar isto diante da igreja. Nós já vamos orar por ti e eu vou pedir o anjo da igreja que ore por ti. Carlos, nesta noite de domingo, o povo de Deus vai reagir com esta fala que eu vou te dar. O diabo acaba de te perder para sempre. Glorificado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Tu és uma nova criatura. Amados, eu quero neste momento dar um presente muito especial aqui ao pastor Rafael. Olhe para cá. Eu estou com um livro aqui de um grande homem de Deus. Eu tenho convivido com este homem por 40 anos. Tudo que eu aprendi na vida, 90% eu aprendi com este homem. Pastor Gesiel Gomes. Ele lançou uma Bíblia pela nossa editora, a Central Gospel. Agora escute. É uma Bíblia com comentários, com esboços. Pastor Rafael tem, algumas pessoas têm. Aquilo que não entrou na Bíblia está neste livro. Porque se tudo entrasse ia ficar uma Bíblia muito grossa. E aqui está o dicionário de fatos, informações e curiosidades bíblicas. Eu tive a honra de digitar todo este conteúdo para ganhar os originais. Eu tenho os originais, mas eu digitei todo este conteúdo. Pastor Rafael, como gratidão por tua amizade, por tua bondade, por ter nos acolhido aqui na sua igreja, na igreja que você pastoreia, eu quero te presentear com este livro, no nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Por favor, pastor Rafael, suba aqui, nós vamos orar. Amados, ali atrás, eu vou estar com a minha companheira de 26 anos, a irmã Viviane que está aqui. Eu vou estar lá te aguardando. Eu tenho mais 12 exemplares destes. Eu prego a palavra de Deus desde 88. Nas épocas passadas nós vendíamos CDs, DVDs, fitas cassetes, apostilas. Esta é uma das maneiras de você abençoar o nosso ministério. É com a venda deste material que eu levo o sustento para a minha casa. Então, se você comprar, você vai estar nos abençoando aqui nesta noite. Quantos segredos eu falei do milagre? Quantos segredos? Posso lhe pedir um último favor? Que você cumprimentasse pelo menos 5 pessoas e dissesse para cada uma delas: compra um livro de presente para mim. Faça isto, fale para 5 pessoas, por favor. Pastor Rafael, ore por ele. Por favor, Carlos, venha aqui, mais aqui na frente. Olhe, Carlos, Deus é tão bom para você, que nesta noite Ele está te dando 2 pastores especiais. Um mora acima das estrelas, o nome dele é Jesus. O outro é aqui da terra, este jovem pastor, que está aqui pronto para orar por ti. E nós todos aqui estamos debaixo da autoridade dele. Ele vai abençoar a tua vida agora, juntamente com a igreja. Por favor, pastor Rafael, muito obrigado.
Vamos orar pelo Carlos, estenda a sua mão. Pai, te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Aqui está o Carlos, Senhor, dando esse passo de fé, reconhecendo o Senhor como Salvador da sua vida. Perdoa os seus pecados, falhas, erros, iniquidades. Escreva o seu nome no livro da vida. Como igreja, nós o abençoamos. Declaramos paz, alegria, prosperidade em todas as áreas. Que ele possa viver um novo tempo, uma nova história. Senhor, em nome de Jesus, ser com Carlos, ajuda o Senhor a seguir nos teus caminhos. Repreende tudo que não provém de ti sobre a vida dele. Nós oramos assim e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso pela vida do Carlos. Carlos, vou pedir mais 2 minutinhos da sua atenção. Acompanha aqui o Tiagão ali na sala. Nós vamos anotar o teu nome, dar 2 presentes da igreja, tá bom? Se tiver dúvida de alguma coisa, pode perguntar ele lá. Deus te abençoe. Você foi abençoado, irmão? Você foi abençoado? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Esse livro aí tem o que não contém na Bíblia, não é heresia.